Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso 8º tema de contabilidade de custos. Hoje eu preparei para a gente debater sobre uma proposta muito interessante, que é um pouco da aplicabilidade do conceito de controle associado à capacidade produtiva do parque industrial ou da área de prestação de serviço. O que é isso? Vem comigo que você vai entender de forma clara e objetiva o que significa a capacidade produtiva e quais são os tipos de capacidade que existem, que são tratadas e são analisadas no âmbito nacional. Mas antes, não deixa de dar o seu like, dar a sua moral e se inscrever no canal. Vem, vem! Bem, vamos entender então o que é a capacidade produtiva, né? Vamos imaginar aqui uma indústria, vamos imaginar aqui um cenário de produção onde teve um aporte ali, um investimento no que diz respeito a aporte dos acionistas, né, para produzir, comprar maquinário. Se está com dúvida, dá uma olhada lá na aula de terminologia dos custos. Né? Todo o ativo da empresa, principalmente aquele ativo não circulante, está associado ali a investimento recebido. Vamos imaginar então que aquela indústria ela trabalhe 24 horas por dia produzindo lá o item que ela se propõe. Ou seja, ela vai trabalhar na capacidade máxima dela, plena e total. Não é bem assim que funciona, que tem a legislação trabalhista, tem problemas de parada de manutenção, problemas de parada muitas das vezes faltando insumo produtivo. Ou seja, a capacidade produtiva nada mais é do que a quantidade máxima de produtos ou serviços, né, instalados numa empresa como forma de potencializar a sua produção. Ela serve como importante instrumento de custos para medir a capacidade de gestão produtiva do negócio. É esse o objetivo principal. Tem fatores que influenciam? Claro, está aqui na tela, ó. Quais são os fatores que influenciam uma produção natural de um serviço ou até mesmo de uma indústria? Né? Eu acho que o exemplo fica mais claro, até pela própria natureza da contabilidade de custos, quando a gente trata do ambiente do segmento industrial. Fatores tais como demanda de mercado, falta de incerteza de insumo de recebimento, mudança de comportamento de demanda, né, mudança de comportamento mercadológico, nível de previsão do ciclo, né, de atendimento, né, do processo ali de produtivo, o tempo, né, entre o pedido, o recebimento e a produção, tudo isso são fatores que vão medir no nível da capacidade global. Então a gente tem fatores aqui associados ao próprio processo de produção e fatores associados aqui às necessidades mercadológicas. Porque se eu produzo e não vendo, tem um impacto no meu giro de estoque e, consequentemente, a minha capacidade de produção ela deve diminuir, porque senão meu estoque aumenta. Se a recíproca for inversa, né, ela também é verdadeira. Se o mercado está me demandando muita informação, muito produto, produto final meu, e eu não tenho a capacidade produtiva para atender, eu vou ter uma deficiência ali de caixa, vou ter que pegar mais dinheiro emprestado para investir mais em investimentos e produzir mais, etc, etc. Então, a relação da produção com a capacidade produtiva, ela está diretamente associada ao comportamento mercadológico e ao comportamento da minha produção, dos recursos associados à minha própria produção. Como é que a gente faz essa solução? Como é que a gente soluciona e como é que a gente vai medir, então, a capacidade produtiva instalada no meu ambiente de negócio? A gente pode considerar, por exemplo, uma faculdade. Vamos falar da faculdade aqui, do meio educacional. A quantidade de salas de aula, a quantidade de professores, a quantidade de disciplinas que eu vou ofertar ao mercado está diretamente associado à quantidade de alunos inscritos. Então, a minha capacidade estática, né, quando eu faço um investimento, vamos imaginar aqui a sala de aula presencial, onde eu faço um investimento comprando 50 cadeiras para botar em cada sala,
eu tenho a expectativa de ter 50 alunos assistindo a aula naquele momento, de manhã, de tarde e de noite. Observe então que a minha capacidade estática ela é um pouquinho diferente da minha capacidade produtiva, porque se 50 alunos não se inscreverem, eu vou ficar com cadeiras vazias na sala de aula. Ou o inverso, né? Se muitos alunos se inscreverem, eu abro uma outra turma, ou então vou ter ali um overbooking de cadeira, né? Eu dei o exemplo aqui da faculdade, a gente pode falar do hospital, por exemplo, né? A quantidade de leitos tem que estar associado à capacidade, à demanda do mercado, à quantidade de pacientes que vão se instalar naqueles leitos. Então, esse exercício entre medir a minha capacidade estática e a minha capacidade de demanda de produção, ela é muito importante, porque ela vai me permitir uma otimização dos meus investimentos. Então, a partir de agora, a literatura ela define 4 tipos de capacidade dessa relação da estática com a produção. A gente tem a capacidade instalada, a gente tem a capacidade disponível, a gente tem a capacidade efetiva e a capacidade real, a capacidade realizada. Muito tranquilo, muito fácil a gente entender o significado de cada uma delas. A capacidade instalada é se o meu negócio funcionasse 24 horas por dia de forma ininterrupta. Quer ver um exemplo? Um autoforno de uma siderúrgica. Quando eu faço um investimento no autoforno de uma siderúrgica, ele não pode esfriar. Então ele fica ali dia e noite, 365 dias por ano, produzindo ali a energia suficiente para fundir, para dar a tratativa necessária ali aos metais associados àquela siderúrgica. É diferente quando eu trato da capacidade disponível, porque aquele autoforno ele precisa ser acompanhado. Só que o custo que eu vou ter da mão de obra direta daquele autoforno, ele vai estar dividido, por exemplo, em 3 turnos, né? Porque aquela mão de obra direta, ela só trabalha 8 horas, 10 horas por dia, por força de legislação. Medir, então, a capacidade instalada, ela vai ser diferente da capacidade disponível, tendo em vista que ali eu vou ter um período de trabalho, uma jornada de trabalho exclusiva daquele turno, né, daquele primeiro turno, do segundo turno, do terceiro turno. Estou falando do autoforno, a gente pode falar de restaurante, né? O restaurante é um exemplo bem legal também, quando eu tenho lá a estrutura do meu restaurante instalada, todas as mesas do restaurante, é muito comum. Quando a gente vai no restaurante, a gente vê, por exemplo, que de manhã é self-service e à noite é pizzaria. O que o empresário está fazendo? Ele está ali buscando da capacidade disponível, da capacidade instalada dele, maximizar a capacidade disponível. Ele está forçando uma barra, porque senão ele só abriria durante o dia o self-service. E aí, já que ele tem a mesa, já que ele tem a mão de obra, já que ele tem ali a cozinha, então eu vou botar ali um atrativo, vender um produto diferente para não só funcionar durante o dia, que é o disponível, mas duplicar esse disponível junto, frente à minha capacidade instalada. Capacidade efetiva agora. Capacidade efetiva nada mais é do que a capacidade disponível, né, a jornada de trabalho, menos aquelas horas programadas de manutenção, de limpeza, de troca de turno, por exemplo. No restaurante, eu preciso, terminado o almoço, eu preciso limpar a mesa, limpar os talheres, para poder preparar o sistema do self-service, da pizzaria lá à noite, né? De manhã self-service e à noite a pizzaria, dentro desse nosso exemplo. Ora, esse tempo de parada, de limpeza, de manutenção, de reorganização, eu tenho que considerar para efeito de provisão dos meus custos, porque a capacidade está instalada, mas a produção não. Então, a capacidade efetiva é a capacidade disponível menos as horas programadas de parada. Mão de obra e custos indiretos de fabricação. E a capacidade realizada? Aí é o líquido do líquido do líquido. Como assim? A capacidade realizada, na verdade, é a minha capacidade efetiva, disponível menos os planejados, menos os não planejados, porque perdas não planejadas pode acontecer.
falta de luz, e aí eu não vou ter a energia necessária para os meus freezers, e aí eu vou ter que fechar durante a noite, como a gente às vezes vê, uma greve de motorista de ônibus, que aí eu não vou ter ali meus funcionários indo ao trabalho, eu tenho que medir se eu vou pagar transporte alternativo para eles ou não. Enfim, capacidade realizada, então é a minha capacidade disponível, menos a capacidade efetiva, menos aquelas horas não planejadas. Legal? Compreendido? Olha que interessante que... Vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Peguei um levantamento lá da Fundação Getúlio Vargas, lá do órgão dele, que eles montaram. Dentro desse período aí de 2001 até 2020, no meio aí da pandemia, né, desse caos de saúde e econômico que nós estamos vivendo. Olha a produção instalada, a capacidade instalada nacional, considerando ali os vários segmentos de celulose, farmácia, couro, etc, etc. A área de vestuário, ela teve ali uma perda bastante significativa. Ou seja, eu tinha maquinário para produzir vestuário, eu tinha mão de obra para produzir vestuário instalado, só que o real ele foi muito abaixo, em função de falta de consumo, falta de giro, em função de falta de insumo, todas aquelas demandas, aqueles fatores impactadores do consumo, que é como a gente tratou. Legal? Isso é bastante interessante com relação a gente ter uma dimensão, um entendimento efetivo quando a gente trata da capacidade instalada, que vai ser bem diferente da capacidade efetiva real. Como é que a gente vai medir isso, né? Você pode me perguntar, como é que a gente faz essa medição? Defini aqui para vocês alguns índices. O índice de disponibilidade, que é a correlação, né, no numerador aqui disponível versus instalada. Esse índice de disponibilidade ele vai medir exatamente o quanto da minha unidade produtiva está disponível. E aí eu posso alocar aqueles fatores de produção. Fatores de produção, o que é isso? Dá uma olhada lá no vídeo lá anterior que você vai entender. Insumo, mão de obra e custos indiretos de fabricação. Esses são os fatores de produção. Então eu tenho a capacidade, com o grau de disponibilidade, de avaliar o quanto da minha capacidade produtiva está disponível. Um outro índice que a gente utiliza é o grau de utilização, onde eu faço a correlação da capacidade efetiva com a capacidade disponível. O que isso vai medir? Vai representar também, no formato percentual, quanto da unidade produtiva está disponível para eu poder produzir. A história da pizzaria, né? Do restaurante, melhor dizendo, eu só estou trabalhando na parte da manhã e fica de tarde e de noite disponível. Então, o que eu vou fazer de tarde e de noite? Eu tenho que criar alternativas, e aí os empreendedores de plantão devem estar presentes nesse momento. Eu vi outro dia uma reportagem que eu compartilho contigo, muito interessante. Era uma boate, né, uma casa noturna, isso antes da crise pandêmica, né? Era uma casa noturna que só funcionava à noite, mas durante o dia o empresário teve a criatividade de sublocar aquela casa noturna para aula de dança. Ora, tinha equipamento de som, tinha equipamento de iluminação, faltava só os alunos lá e o professor de dança. Acendiam-se as luzes, botava a música, era o local ideal. Ou seja, ele estava ali justamente maximizando o grau de utilização dele, alavancando esse indicador de utilização dele. E o último indicador aqui, o índice de eficiência, capacidade realizada versus a efetiva. Ou seja, quais são os gaps que eu estou tendo de planejamento, de paradas não planejadas, de problemas não planejados que estão impactando a minha capacidade real. Porque a real é o orçamento, né? Falando assim claramente, é o orçamento. A efetiva é aquilo que está descasando, aquilo que eu não me programei, e aí devo me programar. Vamos ao exemplo? Vamos ao exemplo para a gente fechar com chave de ouro. Olha aqui a situação, vamos fazer com tranquilidade e calma para ficar bem claro e não ter dúvida sobre a importância de medir a capacidade instalada na contabilidade de custo. Uma empresa de tecelagem, né, eu vou ler aqui junto contigo, né, ela tem um equipamento que ela produz 300 quilos do produto dela, lá do tingimento. É uma empresa de tecelagem que tinge roupa, 300 quilos por hora. O setor trabalha com 2 turnos de 8 horas de trabalho, 5 vezes na semana.
e durante a última semana ocorreram alguns registros de parada aqui. Paradas programadas, certamente, e paradas não programadas. O que isso significa dizer? Onde a gente tira essa informação? A gente vai lá na área de produção, junto ao engenheiro de produção, e colhe essas informações. Né? Então ele diz para a gente que teve parada de mudança de cor, parada de teste de qualidade, parada de falta de pessoal, parada de falta de tecido, parada de manutenção programada, de acidente de trabalho, etc, etc e etc. Isso tudo ele anotou, está ali o tempo parado. E isso tudo vai impactar no dimensionamento do meu custo de produção, claro, porque eu estava imaginando ali trabalhar na totalidade, já não vou trabalhar 8 horas, 24 horas por dia, os turnos são só 2 turnos de 8 horas. Eu já não vou trabalhar todos os dias da semana, eu só vou trabalhar 5 dias na semana. Então a minha capacidade instalada ela tem uma diferença grande, vai ter uma diferença grande da minha capacidade real, capacidade efetiva. Vamos ver? Então, olha aqui os cálculos que eu preparei para vocês. Primeira linha, capacidade instalada. Então eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V lá das informações que eu tenho. 7 dias por semana, a instalada, é o top, é a plenitude. 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu tenho 168 horas por semana de trabalho. Multiplicado por 300 quilos, que é a minha capacidade operacional de tingimento, lembra, dado do exercício? Então, 168 vezes 300, eu tenho a capacidade instalada de tingir 50.000 quilos e 400 por semana. Olha que coisa linda. Posso fazer isso? Não, não posso, porque agora eu vou calcular a minha capacidade disponível. Eu só trabalho 8 horas por semana, 2 turnos, né? Então, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5 dias por semana, eu tenho 80. 80 vezes a minha capacidade produtiva, os 300 quilos. Então, olha que interessante, de 50.000, ele vai cair para metade, 24.000 quilos por semana. Então, eu tenho... Para que isso serve gerencialmente? Serve para ou eu crio um outro turno, ou eu pago hora extra. Gerencialmente, isso é muito importante para mim, eu enxergar essas duas informações. Capacidade efetiva. Capacidade efetiva é aquela capacidade onde eu considero as paradas programadas. Aqui no caso eu estou dizendo que eu programei teste de amostragem, eu programei manutenção, então eu programei aqui o item 1, 2, 4 e 7, que somados vão dar ali 14,33 horas. 14 horas e 33 minutos aqui é o tempo que eu considerei dentro desse exemplo. Então eu vou pegar minha capacidade disponível e deduzir essas paradas programadas para garantir a qualidade, para garantir a eficiência, para garantir o tempo, o prazo, a produção. Ora, 80, que é a minha jornada de trabalho, menos 14, eu tenho 65 horas e quarequequé. 65 e quarequequé multiplicado por 300, que é a minha capacidade produtiva de tingir, eu vou ter aqui 19.000 quilos por semana. De 54 caiu para 24, caiu para 19. Só que isso não para aí, porque tem a minha capacidade real, a realizada, onde eu considero acidente de trabalho, onde eu considero hora de acidente de trabalho, hora de greve, hora de problema da manutenção natural. Então, desse saldo, eu pego os 80, deduzo das horas planejadas, deduzo das horas não planejadas, eu vou ter aqui na tela, vamos acompanhar junto, 65 horas e quarequequé. 65 horas que são as horas da capacidade efetiva, menos 9 horas que são as horas não programadas, eu só vou ter 54 horas. Cara, olha que interessante, das 168 horas eu só trabalho realmente 56 horas. E aí eu multiplico esses 56 pelos 300, eu vou ter aqui uma quantidade de 16.000 quilos de roupas tingidas no período. Aplicando os indicadores, né, da grau de disponibilidade, grau de utilização, grau de eficiência, eu vou ter aqui percentuais não muito bonitos. Eu tenho aqui só 46% da minha capacidade instalada trabalhando. Gerencialmente, o que eu faço com essa diferença aí? Com esses outros 54? Eu tenho que ter a criatividade de ou botar a minha produção, ao invés de tingir, desenvolver uma outra rotina se a máquina permite, ou contratar
mais cliente ou renegociar junto ao sindicato para aumentar a jornada de trabalho, enfim. 46% então é o meu grau de disponibilidade. Grau de utilização, 82%. O que isso significa dizer? Significa dizer que do que eu tenho disponível, eu utilizo 82%, ou seja, a diferença de 82 para 100 são paradas programadas, então tem que melhorar o meu processo de produção para jogar esse 82% para quase 100% da minha capacidade disponível. E o grau de eficiência, 85. A diferença do 85 para o 82 significa dizer que 3%, né, a diferença aqui, estão associados a problemas que não foram programados, acidente de trabalho. E aí, mais uma vez, gerencialmente, eu tomo a decisão de dar treinamento para a equipe, eu tomo a decisão de botar um outro gerador para quando faltar a luz, que não é programado, eu continuar com o meu processo de produção, fazer um cálculo aí de financeiro para verificar se vale a pena botar um no-break, um novo gerador, seja lá o que for, enfim. A fotografia, então, ela fica mais clara para a gente tomar a decisão. Isso que é o importante, a gente, como gestor de custos, agregar valor com as informações de custos ao negócio. Legal? Entendeu? Bacana? Se você entendeu, dá o seu like, se inscreva no canal e não deixe de assistir a nossa próxima aula. Legal? Um abraço e fica na paz, hein? Tchau, tchau.